Olá! Hoje a gente vai aprender sobre circunferência e círculo. Vocês estão vendo aí o CD e o pneu. Hoje a gente vai aprender a diferenciar uma circunferência de um círculo. A circunferência tem as coordenadas de mesmo tamanho. Já o círculo tem uma área restrita. Então vamos ver a diferença entre eles? Veja, circunferência. Circunferência possui características não cometentes encontradas em outras figuras planas. Como fato, será a figura plana e pode ser representada por um ponto sem notificar a sua posição aparente. Tipo, a gente pode utilizar aí, ó, o compasso. A gente também identificar a diferença do círculo para a circunferência, para poder compreender a relação entre eles. Com ele, a gente vai aprender a desenhar, certo? Com o círculo, a circunferência, por a gente ter a mesma medida, ter a posição exata, a gente vai aprender a desenhar com ele. A gente pode fazer com a linha fechada no plano cujo estão a distância de um ponto O, que é o ponto central. Esse segmento é chamado de raio, que é exatamente isso aqui. Ponto central e os raios, que são os segmentos puxados. Tem a diferença aqui, ó. A gente vai encontrar aqui para vocês o raio, a corda e o diâmetro. Veja, o raio a gente já sabe. Aqui, ó. A gente sabe que o centro do círculo será o diâmetro. Então, esse pontinho aqui, o ponto zero, é o. Então, com esse diâmetro, aqui na questãozinha, esse diâmetro aqui, ó, inicial, esse é o diâmetro. Quando a gente tem a coordenada AB ou BA, aqui, ó, CD ou DC, são 4 coordenadas. 1, 2, 3, 4. São as laterais, são as cordas. Já do O ao D, do O até o Rá, é o raiozinho que está dividindo ao meio aqui, ó. Daqui para cá e daqui para lá. Este é o meio, então tem a diferenciação entre eles. Esse traçado a gente chama de circunferência. A gente pode utilizar um compasso, como a gente faz. Olha lá, a gente pega uma medida na régua e faz a medição na régua. Da medição do compasso, você abre 2 centímetros. Bota o ponto fixo no meio e roda a ponta que tem um lápis. Com isso, a gente faz uma faixazinha que determina a abertura da haste. E esse tamanho a gente chama de círculo. Veja aí o círculozinho. Estão vendo? Círculo. Então, quando a gente faz isso aí, ó, a gente parou aqui, fez o ponto central. A gente tem um centro. Ou a gente pode representar pelo C, que é a região plana. A gente pode representar pelo O, que é a região central. Então, nessa circunferência, a gente tem um contorno. Todinha dela. Deixa eu botar mais perto para vocês verem. O contorno dela. Por que a gente tem um contorno? Porque quando a gente abre ela aí, ó. Olha aí, deixa eu focar mais nela. Aí o contorno, tá vendo o ponto C aí? Esse é o ponto. Quando a gente gira o compasso, a gente tem o contorno. Então, logo a gente vai ter aí, ó. O raio vai ser o centro. E a parte de baixo será o central, ponto central. Então, a gente vai ter logo uma regrinha para isso aí. Vamos para o passo a passo aqui. Então, raio é igual ao diâmetro sobre 2. Por que não dividir o meio? Então, o raio aqui, ó. Tá vendo o raio? Raio igual ao diâmetro sobre 2. Quem é o raio? Eu não sei. Porque eu não sei qual a dimensão desse raio. Então, vou pegar o diâmetro e vou contar em quantas partes tem. 2. Então, 28, que é o número que está aqui, sobre 2, 14. Então, eu tenho 14 centímetros. OM é igual a 18. E CN, centímetro. E MN é igual a 12. Então, eu tenho um círculo que o centro vezes N igual a N. Aí ele diz que ON aqui é 18, que esse espaço aqui é 18. E desse ponto para esse é 2.
Aí ele pergunta sabendo que o ponto O é o centro, determina a subtração. Se ele está aqui da parte representativa fora da circunferência, a gente tem uma subtração. Então, logo, eu vou ter 18 menos 12. 18 menos 12, 6 centímetros. Logo, o diâmetro pode medir 12 centímetros, 6 de um lado e 6 do outro, né? Entender que o círculo é o conjunto de pontos, aqui, ó, no livro de vocês aí, círculo. Aqui, ó, conjuntos de pontos de um plano interior a uma circunferência a que pertence a eles. Já para compreender a circunferência, a gente tem que compreender que o círculo é a região delimitada. A região delimitada, cadê? Circunferência, aqui, ó, no livro de vocês. É uma região delimitada, certo? Que está dentro da circunferência. Então, ela tem as coordenadas completamente dentro. Ela tem a medida, o espaço que tiver em uma, terá em outra. Por isso que ela é uma circunferência. O raio, quando a gente cita o raio, a gente cita que o raio de uma circunferência é um segmento de reta com extremidade no centro de uma circunferência e outra extremidade num ponto qualquer da circunferência, que foi aquelas coordenadas que eu expliquei nesse instante aí, ó, do raio. Se tivesse uma questão assim, ó, uma praça circular tem 20 metros da distância do ponto localizado na linha limite até o centro. O que a gente tem? A gente tem um ponto e temos a linha que vai até o outro ponto. Então, de A a B é igual a 20, no caso aqui da questão, eu tenho 20 metros. Então, aqui eu tenho 20 metros. Aí ele pergunta aqui, letra A, de um ponto, né, de uma circunferência. Vamos botar um círculozinho aqui. Aí ele pergunta assim, letra A. Peraí. Letra A. Determina a distância de qualquer outro ponto situado na linha limite até a árvore. A linha não vai daqui, ó. Aqui não é a árvorezinha. Ele quer saber qual a distância desse ponto até a árvore. Esse ponto até a árvore, a gente já tem a resposta. 20 metros. Então, aqui vai ser 20 metros a resposta de vocês. Da letra A. Aí, ó, 20 metros. Vamos para a letra B. Calcule o comprimento de uma linha externa que determina a praça. Veja só. Para a gente determinar o comprimento, a gente tem que saber uma coisa bem interessante, que é um objeto chamado π. O π é igual a 3,14. Ele tem outros números, sim, tem. Mas essa representação dele é mais usada. Então, quando a gente está falando em comprimento, a gente vai precisar desse valor. Para a gente calcular aí, eu vou ter o comprimento. O comprimento é igual a 2 vezes o raio, que é 3,4, vezes a distância, que é 20. 2 vezes 3,14, 6 vezes 28, vezes 20. Então, logo a gente vai ter aí, ó, 125,5 metros. Vamos conferir lá no livro? Aqui, ó, 125,6 metros. Então, é assim que a gente calcula. Se essa circunferência tiver uma aqui, deixa eu fechar para não ter a definição de circunferência, e tiver aqui um ponto
um ponto central. A questão que a gente leu na estante, aqui, ó. Vou colocar aqui um B e vou colocar aqui um C. Vou dizer que B custa 8 e C custa 12. Eles estão fora do círculo? Estão, então é subtração. Então logo eu vou ter mede. Logo ele mede. A gente vai pegar o valor daqui, ó. 12 menos 8. Então ele vai medir 6 centímetros. Ok? Então até logo, até a próxima aula.